comentou, né? Eu atuei em 2019. Realmente, eu sempre gostei muito, né? Fazia propaganda. Vocês, infelizmente, por enquanto, não vão poder provar das minhas propagandas, né? Eu sempre levava o café da manhã no sábado de manhã. E aí sempre tinha um bolinho da hora, um refrigerante, alguma coisa do tipo. E a propaganda era que eu fazia os bolos, né? Então, o bolo vai ficar para a próxima, tá? Em relação ao nosso trabalho, né? Eu conversei com o Lucas. Ele deu início com vocês em março, né? Março, isso mesmo. E aí a gente vai fazer uma divisão. É claro que se vocês tiverem alguma sugestão também, fiquem à vontade, tá? Não tem nada fechadinho, não, mas a gente conversou a respeito de como a gente faria, então, tá? E aí eu e o Lucas decidimos que nós íamos separar mais ou menos, tá? Entre álgebra e geometria, tá? E ele vai ficar com a parte da álgebra e eu vou ficar com a parte da geometria, beleza? Eu não tive muito tempo para conversar com o Lucas a respeito de exercício e coisas do tipo, então eu queria que vocês me contassem um pouco. Por exemplo, vocês têm hábito de, após as aulas, resolver exercício e participar da monitoria? Como funciona mais ou menos? Alguém pode me contar mais ou menos só para eu saber o ritmo? Como é que vocês têm hábito? Alguém? Pode contar pelo chat Então, também. eu não estou acompanhando muito a monitoria porque eu não tenho essa disponibilidade do horário. O horário. Mas dentro das aulas dele tem sido a matemática. A gente está estudando agora o MMC e tal, O essas básico coisas, primeiro, né? mas iniciando mesmo, sabe? Uhum. Não, isso ele comentou comigo. Eu digo quanto a exercício. Por exemplo, vocês têm hábito de fazer exercício para a próxima aula? Vocês sempre têm lista, essas coisas assim? Ou ainda vocês não tiveram isso? Sim, Tem ele sempre lista no Drive. E na monitoria ela também corrige os exercícios. Ótimo, ótimo. Isso que eu queria saber. Porque hoje eu já acabei trazendo um pouquinho da geometria, bem básica também, igual o Lucas está começando, para daqui a pouco a gente dar sequência. E eu trouxe alguns exercícios para a gente discutir também e já começar a resolver. Mas aí eu queria saber para eu já deixar uma listinha para vocês na semana. Mas aí a gente. As aulas também estão sendo gravadas no YouTube, tá sendo muito bom, porque a gente pode rever todas as matérias, né? Isso é legal, né? Tem sido bem bacana mesmo. Eu vi até uma das professoras falando para a gente dar uma passada lá Isso, isso. e rever as aulas. Acompanhem lá, né? É bom, às vezes, rever um conteúdo, um assunto que o professor comentou, né? Isso é legal mesmo. Meninos, Ótimo, até então. as monitorias também. Sim, a monitoria também Para quem grava? não pode, sim, para quem não pode estar fazendo, igual um colega falou agora que não pode, né? Aí ele pode estar indo lá no canal. E a vantagem do horário, né? Às vezes não pode ir no horário Sim, da monitoria, mas tem um tempinho de manhã, às vezes tem um tempinho à tarde, né? Aí consegue acompanhar, isso, né? Legal. muito bom. Pessoal, beleza. Então, eu preparei um PowerPoint rapidinho para a gente ir discutindo também. Eu tenho o hábito de usar a mesa, então eu vou escrevendo no PowerPoint enquanto a gente vai discutindo, tá? E eu quero deixar vocês bem à vontade para perguntar, para conversar comigo durante a aula, tá? Eu não me importo em momento algum de vocês pararem a minha explicação, tá bem? Eu só gostaria que vocês não deixassem passar, tá? Então, quando passa a informação, vocês podem se perder. Então, fiquem bem à vontade para falar comigo durante as aulas. Podem mandar mensagem também, eu tento acompanhar aqui em relação ao chat também. E a gente vai dando sequência. Me contem se está rápido, se está devagar. Vão me dando feedbacks para eu também sentir um pouco como que vocês estão, se tem coisa que já está ok, vamos avançar e a gente dá sequência. Tranquilo? Bom, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. E aí, me contem, por gentileza, se vocês estão vendo a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Todo mundo? Beleza. Bom, então, meu nome é Fernanda, né? Eu costumo utilizar o primeiro e último nome, Fernanda França. Mas fiquem à vontade, viu, gente? Fê, Nanda, Nandinha, Fernandinha. Vocês vão encontrar aí de tudo. E todos esses chamativos são bem-vindos, ok? Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje a respeito da geometria, tá? E eu vou começar a geometria do início mesmo, tá? Do inicinho basicão mesmo, porque a gente vai chegar a pontos extremos, então é necessário que a gente entenda de onde partiu tudo isso, tá bem?
E aí, para a gente iniciar isso, eu vou falar dos conceitos primários, tá? Os conceitos primários, de onde surgiu essa geometria? Bom, o primeiro conceito primário que a gente tem é o conceito de ponto, tá? E ponto, às vezes, é difícil, né, de definir. O que é ponto? Alguém tem um palpite? O que é um ponto? Se você tivesse que explicar para uma criança, por exemplo, agora, uma criança, sei lá, de uns 5 anos de idade, se você tivesse que explicá-la o que é um ponto, como você faria? Alguém tem um palpite? Fala que é a bolinha. Exato, a gente associa a bolinha, né? E aqui a gente também vai ter essa associação, que o ponto vai ser uma marca no papel, né? Uma bolinha. Então, isso aqui vai ser um ponto, tá? E para nós, além desse pontinho, ele também vai ser a interseção de objetos. Então, por exemplo, se eu tenho um arco, finge que tá bem bonito, outro arco aqui, a interseção entre esses dois arcos também vai gerar um ponto, tá bem? E em geometria, alguns elementos, né, eles recebem nomes especiais, eles têm nomenclatura. E em especial, o ponto, normalmente, nós damos nome como letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um ponto A maiúsculo, e aqui eu tenho, por exemplo, um ponto B. Ok? Agora, eu vou falar da reta. Se eu tivesse, mais uma vez, que contar para uma criança o que é uma reta, como a gente poderia definir essa reta, por exemplo? Que é uma linha. Uma linha. Além dessa linha, o que mais eu poderia contar para essa criança de informação? Ó, a minha vai ficar bonitona. Vocês vão morrer de inveja. Olha, fala sério. Bom, a reta, né? A gente pode pensar o seguinte: de onde surgiu a ideia da reta? Se eu tiver os meus pontinhos e eu começar por um acaso a fazer pontinhos um do lado do outro aqui, ó. Vou começar a fazer infinitos pontinhos aqui, um do lado do outro. Quando eu conseguir fazer infinitos pontinhos aqui, um do lado do outro, a gente vai observar que isso vai se assemelhar a exatamente o que a gente tem, a reta. A reta, ela então, a gente vai dizer que ela possui infinitos pontos. Então, vamos anotar essa informação aqui. Ela possui infinitos pontos. E além disso, né, como alguém falou aí, além dela ter, né, então, uma linha, ela não tem espessura, né? Então, a gente não vai falar da largura, por exemplo, da reta, tá bem? E nem tem comprimento, porque a reta é o primeiro elemento que a gente vai trabalhar, que a gente chama de elemento infinito, né? Infinito. Ou seja, a reta não tem nem começo e nem final. Para representar que ela não tem nem começo nem final, a gente usa setinha nos dois lados, para dizer que ela tanto continua para um lado quanto para o outro. Tranquilo isso aqui? É claro que tem livro que às vezes não usa setinha, tem prova vestibular também que eles não usam, e aí a gente tem algumas outras formas também de falar a respeito da reta que eu também vou mostrar para vocês, tá? A reta a gente chama com letra minúscula do nosso alfabeto, então, por exemplo, aqui eu tenho a reta A, tá bem? Mas a reta eu também posso representar pelos pontos que pertencem a essa reta. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um ponto A e eu tenho aqui um ponto B, eu posso dizer que essa reta é a reta AB, com setinha dos dois sentidos. Ok? Também, tanto faz se eu disser BA, tá? Ok? E o último conceito primário que a gente tem é o conceito de plano. Todo mundo aqui entende quando a gente fala plano? Todo mundo tem na ideia o que seria um plano, por exemplo? Um exemplo rápido. Vocês teriam do que seriam planos, por exemplo? Alguém? Alguma coisa reta? Também. Mas aqui a gente vai pensar no plano em relação a espaço. Tá? É o conjunto das linhas e as bolas? Você tem o desse pastel? Exato, exato. E aí, só para a gente também associar aqui a ideia, por exemplo, se vocês estiverem aí num quarto, né? O teto representa um plano. O chão representa outro plano. Se você estiver numa mesa, por exemplo, o tampo da mesa representa um plano. A tela do computador aqui representa um plano. Então, como o Guilherme comentou ali, Guilherme, exatamente, o plano ele vai possuir infinitos pontos e infinitas retas. Então, a mesma ideia que eu coloquei ali dos pontinhos é se eu começar a colocar retinhas aqui, ó. Finge que tá reta, tá, gente?
Tem uma reta, aqui eu vou colocar outra reta, aqui eu vou colocar outra reta, aqui eu vou colocar outra reta. Se eu começar a fazer isso aqui de forma infinita, sabendo que as retas são infinitas, eu vou ter exatamente o que a gente chama de plano. E como que eu represento um plano, já que ele é uma coisa infinita? É meio difícil, né? Aí a gente vai utilizar o que a gente chama de paralelogramo. Então, eu vou traçar aqui um paralelogramo. Não sei se alguém já viu aí. Fica mais ou menos assim. Normalmente é mais bonito que isso, tá, gente? Mas é mais ou menos assim. Alguém aí já viu, por exemplo, no futebol, quando tem aquelas propagandas atrás do gol? Alguém aí já viu? Que tem no chão, que sempre quando o jogador sai correndo, eu pelo menos morria de medo do jogador trombar na placa. Aí quando a gente olha, a placa tá no chão. Vocês já viram isso? Que dá a impressão de que ela tá levantada? É a ideia do plano, é como se fosse aquela representação. Então a gente vai representar parecido com isso. Finge que é aquela placa, tá, gente? E aqui, então, o nome para plano, a gente vai dar nome como letras do alfabeto grego. Então, alfa, beta, gama, tá? Então, por exemplo, esse aqui vai ser meu plano beta, tá bem? Essas, pessoal, são os conceitos iniciais, né? Para a gente começar a falar de geometria, eu preciso saber o que é um ponto, eu preciso saber o que é uma reta e eu preciso saber o que é um plano. Sabendo isso, agora a gente começa a dar início na geometria plana, que é o que a gente vai trabalhar inicialmente. Em relação a esses conceitos primários, entendido? Escrevendo assim, ajuda ou atrapalha? E escrevendo no PowerPoint? Ajuda? Ajuda. Ajuda? Beleza. Eu tenho o hábito de ir escrevendo assim, mas se for ruim, vocês me avisem também, tá? Muito bem. Então, a partir da ideia que nós já temos de conceitos primários, a gente vai dar sequência. Nós vamos analisar a reta e as partes que compõem essa reta, tá? Então, a respeito ainda da gente lembrar dessas partes, né? Eu tenho, por exemplo, a semirreta. Quando a gente fala semirreta, o que dá impressão pra gente? O que seria uma semirreta? Não é uma reta completa? É quase uma reta, né? Ela não chega a ser uma reta, ela é quase uma reta. Então, uma semirreta é uma parte da reta. É como se você fosse imaginar que eu tenho aqui uma reta e aí eu vou, entre aspas, tá, pessoal? Eu vou cortar essa reta, tá? Então, quando eu fizer esse corte na minha reta, eu vou ter, a partir de agora, por exemplo, um início e não tenho fim. Quando eu tiver início e não tiver fim, eu tenho uma semirreta. Ou seja, entre aspas, né, quase uma reta. Ela não tem, ela não é infinita para os dois sentidos, ela começa a ter um início e não tem final. Eu poderia ter feito esse corte nesse sentido, mas eu também poderia ter feito o corte no sentido contrário. Por exemplo, eita, finge que é uma reta, tá, gente? Não conta para ninguém, não, porque os meus desenhos são horrorosos. Mas ok, eu poderia ter, por exemplo, uma semirreta nesse sentido, ok? E aí, a gente vai dar nome também para essa semirreta, né? Assim como a gente tinha nome para reta, para ponto, aqui não é diferente. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um ponto A e aqui um ponto B. Então, aqui eu tenho uma reta AB e o símbolo de reta. Aqui, eu vou colocar, por exemplo, que o ponto A está aqui e que o ponto B permaneceu aqui. Então, aqui eu tenho uma semirreta que começa em A e vai para B. Se ela começa em A e vai para B, o símbolo aqui em cima é da semirreta. Começando em A e indo para B. Tá certo? E aqui, de forma muito semelhante, eu tenho aqui, por exemplo, começando em B e indo para A. Então, começando em B e indo para A, com a setinha aqui também, tá? Só um detalhe importante. Este símbolo aqui que está na direita, este símbolo aqui, ele não está falando da orientação da semirreta, tá? Então, tem gente que às vezes vem aqui e escreve assim, com esse sentido. Acho que dá vontade, né, de escrever dessa forma. Mas é lembrar que este símbolo aqui, ele não está representando a orientação da reta, ele apenas está indicando por quais pontos a minha reta está passando, tá? E aí, só para vocês não esquecerem, então, se eu tiver uma reta, uma semirreta, por exemplo, CD, dessa forma, eu não vou colocar o símbolo também para cima, né? O símbolo continua sendo CD e a setinha sempre indicando a direita. Ok? Tudo bem? Bom, então eu tenho a reta completa. Eu posso cortar um lado dessa reta, mas eu também poderia cortar
dois lados dessa reta. Se eu fizer esse corte, entre aspas, de dois lados da reta, eu vou ter exatamente o segmento de reta. Ou seja, o segmento de reta, ele tem começo e tem final. Mas ele é parte de uma reta. Ele também veio da reta aqui, né? Se a gente continuar o desenho aqui, que estava bonitinho, né? Se eu continuar esse desenho, o meu segmento de reta, ele tem começo e tem final. Ou seja, ele começa em A e termina em B. E o símbolo dele também é meio que uma cola, né, do elemento. É o segmento AB, só com risquinho em cima. Tranquilo até agora, pessoal? Vocês já tinham visto esses símbolos antes ou é a primeira vez? Alguém já tinha visto antes? Já tinha visto, tá tranquilo por enquanto. Beleza, beleza. Já tinha visto também, Vitória? Já tinha visto também? Vamos lá. Já na escola, sim. Esse daqui a gente já começa lá, né? Tranquilo. Bom, então olha só, a gente já sabe os elementos primários, nós sabemos as partes da reta, e tá faltando a gente explorar uma outra parte da geometria plana. Essa parte da reta é só isso mesmo, né? Não tem muito o que explorar aqui. Aqui a gente não tem muito o que falar a respeito dessa parte, mas não. É simplesmente isso, tá bem? Mas a gente consegue, a partir de agora, avaliar a posição relativa entre duas retas. Então, vamos imaginar aí duas retas. Se eu tiver duas retas, quais são as possibilidades dessas retas no espaço? Tá? Então, quais são as possibilidades? No espaço, não, na verdade, no plano primeiro, né? A gente vai falar só da geometria plana. Então, no plano, quais são as possibilidades? Bom, reta é infinito, né? Ou essas retas vão ser paralelas, ou essas retas vão ser perpendiculares, ou essas retas vão ser coincidentes, tá? Faltou aqui também colocar as retas, deixa eu manter aqui, deixa eu adicionar as concorrentes. Faltou falar das concorrentes aqui. Comi as concorrentes aqui. Mas vamos lá. Elas acabaram de voltar. Bom, retas paralelas, pessoal. Todo mundo aí lembra o que são retas paralelas? Qual é a característica de retas paralelas? Acho que essa palavra todo mundo já ouviu antes, né? Uma ao lado da outra? Isso. E aí a principal característica é que essas duas retas nunca vão se encontrar. Essas duas retas, elas sempre estarão, né, como o Matheus falou ali, lado a lado, e elas nunca se encontram. Mesmo quando a gente estiver no infinito, elas nunca vão se encontrar. Elas não têm pontos em comum. Então, retas paralelas, por exemplo, essas duas retas aqui. Tá bem? Isso são retas paralelas. Bom, retas concorrentes. Alguém aí sabe o que são retas concorrentes? Que vão para o mesmo lugar, na mesma direção? Aqui também elas estão indo na mesma direção. Que está na mesma linha e na mesma direção, uma atrás, outra na frente? Mais ou menos, mais ou menos. Vou melhorar a sua fala, tá? Só antes, só lembrar do símbolo aqui que eu não falei. Se essa for uma reta R e essa for uma reta S, por exemplo, a gente vai dizer que R é paralela a S, tá? Tem esse símbolo aqui também. Mas, melhorando um pouquinho o que a Jennifer estava falando, as retas concorrentes são aquelas que se encontram. Então, talvez seja isso que você estivesse tentando falar. Vou rebuscar um pouquinho a sua fala. Então, retas concorrentes são aquelas que se encontram. Ou seja, que a gente costuma falar, né, que elas concorrem em um ponto. Então, isso aqui são retas concorrentes, né? Elas se encontram aqui em algum momento, tá bem? Então, se eu disser aqui que essa reta é T e essa reta é U, por exemplo, reta T e reta U são concorrentes, tá bem? E as perpendiculares? Essa palavra também eu acho que todo mundo conhece, né? O que significa retas perpendiculares? Perpendiculares. Caminho oposto? Não. Quase. Vocês já viram alguém dar indicação de caminho, não, de orientação de rua? Alguém tá perdido. Aí fala assim, não, aquela rua perpendicular ali. Já ouviram? Alguém já ficou perdido aí e recebeu essa orientação? Me contem. Não?
Não. Tranquilo. Retas perpendiculares são aquelas que se encontram, ou seja, elas são concorrentes, mas elas não se encontram de qualquer maneira. É o que a gente costuma falar da cruz, né? Quando elas se encontram formando ângulos retos aqui, ó. Elas se encontram, mas não de qualquer maneira. Elas se encontram formando ângulos retos, ângulos de 90 graus aqui, ó. Então, todas as vezes em que elas se encontrarem, você pode pensar, por exemplo, no T, né? O T tem aqui em cima, tem aqui. O formato do T é perpendicular. Tanto que o símbolo de perpendicular é o T de cabeça para baixo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a reta J de Jennifer e M de Matheus, que falou comigo por último. Se eu tenho J e M, para falar que elas são perpendiculares, eu vou falar que J é perpendicular com M. Vocês já viram esse T de cabeça para baixo em algum momento? Tem vezes que ele tem aqui uma marquinha também, mas não é muito comum a marquinha, não. Vocês já viram esse T de cabeça para baixo alguma vez? Acho que é mais comum, né? Sim? Perpendicular. Ok? E as retas coincidentes? O que vocês imaginam que são retas coincidentes? Que se encontram? Que se encontram. Elas se encontram, mas elas não se encontram de qualquer maneira, não. Porque, por exemplo, essas aqui também se encontravam, né? Na verdade, as coincidentes, elas se encontram totalmente. É como se uma tivesse exatamente em cima da outra. É como se eu olhasse para a reta e não conseguisse diferenciar uma da outra. Elas são coincidentes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma retinha muito bonitinha aqui. E eu vou te contar que aqui tem a reta V de Vitória. E tem a reta... Deixa eu ver aqui. O Guilherme falou também. Então, eu vou colocar a reta G de Guilherme. Então, aqui eu tenho a reta V e a reta G. Mas você pode falar, beleza, mas só tem uma representada. Só tem uma representada porque elas são coincidentes. Elas estão tão próximas, uma em cima da outra, tão exatamente uma em cima da outra, que eu não consigo falar quem é quem. Eu tenho apenas uma representação para as duas. Portanto, elas estão uma em cima da outra e elas são coincidentes. Elas quer dizer que todo ponto que está em V também está em G, porque elas são coincidentes. Tranquilo? Tranquilo? Agora vocês vão contar onde é que vocês moram, que a sua rua é perpendicular à outra? Aí você pode já dar orientação aí, ó, como é que chega na sua casa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Beleza. Bom, então tá faltando a gente falar de mais algumas coisas, né? Isso daqui é o inicinho pro bicho pegar daqui a pouquinho. Bom, e aí, né, tá faltando os nossos queridos e amados angulinhos, né? Eu acho que ângulo também já é mais comum, angulinho também já é mais gostoso da gente trabalhar. Eu, particularmente, tenho que ficar me segurando, porque geometria é uma parte que me fascina. Gosto muito da geometria, porque essa parte a gente vê, né? Por mais que a álgebra também a gente veja, a geometria a gente vê muito mais, né? Então, quando a gente fala de paralelismo, de perpendicularismo, a gente consegue falar de rua, a gente consegue falar de orientação, de direção. Então, eu acho que é bem mais legal. Bom, ângulo, né? Todo mundo aqui, quando a gente fala de ângulo, eu acho que tem uma ideia do que seja um ângulo. Ou não. O que vocês imaginam que é um ângulo? O que é um ângulo? Como eu posso representar um ângulo? Ângulo. Seria assim, falando um canto de duas retas? Sim, seria. Pode falar sim. Diga, Vitória, desculpa. É um lugar com partes iguais? Tipo, A gente tem na cabeça, né? o quarto? Isso aí. Mas também a gente pode pensar no ângulo como giro. Vocês já viram quando fala assim, gire, sei lá, 30 graus à direita? Sei lá, uma coisa assim. Vocês já viram? Por curiosidade, vocês sabiam que é assim que funciona o GPS? O GPS, hoje em dia, ele fala, vire à direita, vire à esquerda. Mas dentro do GPS, como que ele está identificando aquilo ali? Por meio de ângulo, né? Então, é como se ele estivesse falando para você, olha, a partir de agora, gire 90 graus, sei lá, à sua direita. Então, eu vou virar para cá. Um giro, quando alguém quer mudar de vida, né? Aí fala assim, vou dar um giro de 180 na minha vida. Girar 180 quer dizer o quê? Que se eu estou de frente, eu vou ficar de costas.
né? Então, ângulo tem essa ideia de giro, mas como vocês falaram também, o canto, né? Aí vocês estão pensando na geometria de fato, né? Na geometria sólida. Aqui a gente tem, por exemplo, né? Para quem aí gosta de observar essas coisas, né? Se você olha, por exemplo, para o seu celular, né? O seu celular tem ângulo, né? Quando a gente está vendo uma televisão, a gente tem um ângulo da abertura. Na câmera, né? Quando a gente tem, por exemplo, aquela câmera, como que chama? Que faz assim, grandão, Como que chama? Que a gente vai andando assim com a câmera? Ai, perdi a palavra. Como que chama? Como que chama? Esqueci. Mas, fiquei com a palavra na cabeça, esqueci. Panorâmica. Panorâmica, né? Quando a gente faz isso, é a abertura que a sua câmera tem para poder conseguir fotografar ou não, né? A minha webcam aqui, se eu estiver muito afastada, o ângulo que vocês vão me ver, vocês não vão conseguir identificar quase nada em mim. Então, o ângulo, ele está muito mais próximo do que a gente imagina, né? O ângulo de visualização, quando a gente olha para alguma coisa no alto, algo do tipo, isso tudo está envolvendo o ângulo, né? E aí eu vou definir rapidinho o que vocês estavam falando de ângulo, tá? Então, geometricamente, né? A gente representa ângulo usando duas semirretas. Acho que o Matheus falou sobre isso. Da quina, né? As duas semirretas aqui. E isso aqui vai ser pra gente um ângulo, né? E a gente costuma fazer essa marquinha aqui para representar ele, né? Então, o ângulo é essa abertura entre duas semirretas. Então, a partir do momento que eu tenho duas semirretas, né? Ou seja, elas têm começo e não tem final, isso aqui vai ser um ângulo, tá bem? Só que aqui, né, para pensar. Eu tenho o ângulo, mas eu tenho o ângulo de dentro e também tenho o ângulo de fora, né? Isso daqui também é um ângulo, tá bem? E aí, só para a gente não ter confusão de quem é que nós estamos falando, esse ângulo de dentro é chamado de ângulo convexo e o de fora de ângulo côncavo. Nós não vamos tratar desse ângulo de fora. Sempre que eu estiver falando de ângulo, eu estou falando do ângulo de dentro, tá? Estou falando do ângulo que está aqui dentro, o ângulo convexo, tá bem? Não vou falar do outro, não, ok? Sempre que eu estiver falando, pensem nesse ângulo aqui. Normalmente, a gente pensa no menor, na menor abertura entre duas semirretas, tá bem? Ok, e como é que a gente dá nome para ângulo, né? Ângulo, a gente tem umas 3 maneiras de dar nome. Aqui a gente pode, por exemplo, colocar A, B, C. E aí o ângulo ele vai ser dito, o ângulo ABC, com um chapéuzinho onde tem o vértice, né? Onde tem o encontro das duas semirretas. Deixa eu só apagar esse ladinho para não atrapalhar. Beleza, ABC. Mas eu também posso chamar de ângulo CBA. E também posso chamar apenas de ângulo B, com o chapéuzinho, tá? Ângulo também a gente costuma chamar de alfa, beta, gama. Não precisa gravar o nome dessas letras não, tá? Só perceber que se tiver uma letrinha mais ou menos assim, essas aqui, teta também é comum, alfa, beta, gama, teta, ômega é pouco. Mais ou menos essas aqui. Também para falar do nosso ângulo bonitinho aqui, ok? E o ângulo, ele também vai ser medido, né? A gente costuma utilizar a medida de ângulo. E qual é a unidade de medida de ângulo, vocês lembram? Como que eu meço o ângulo? Centímetro, milímetro, alguma coisa assim? O que vocês lembram de ângulo? Como que mede ângulo? Com qual unidade? Com grau? Exato. Então, a unidade de medida do ângulo é o grau, né? E aí, o grau é a bolinha, né? Aquela bolinha que a gente coloca do lado do número. Lembrando que não é o grau... Opa! Ai, meu Deus. Não é o grau de temperatura, né? É o grau específico do ângulo, né? Então, é a bolotinha que a gente põe assim, tá? Não, a gente não coloca bolinha com o risquinho embaixo, né? Tem gente que faz assim. Isso aqui é posição, então a gente não usa isso daqui, a gente usa só a bolinha, tá? Então, grau é a unidade de medida. Então, a gente vai falar, um ângulo tem 30 graus, um ângulo tem 90 graus, um ângulo tem, né? Enfim, em relação aos ângulos, né? Ao grau ali. Muito bem. Só por curiosidade, grau é a unidade de medida. Existem submedidas do grau. Ou seja, existem medidas menores do que o grau.
Alguém, por curiosidade, sabe quais são as medidas menores do que o grau? Por exemplo, quando a gente fala em metros, né? Metros é como se fosse a unidade do meio. Menor do que metro, eu tenho decímetro, centímetro, milímetro, né? São menores do que o metro. Acima do metro, eu tenho, por exemplo, quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? Então, o metro é a nossa unidade central. Aqui, eu tenho o grau como unidade central. E tem unidades menores do que o grau. E não tem unidades maiores do que o grau, mas tem unidades menores. Alguém sabe quais são as unidades menores que a gente usa para o grau? Tem um palpite? Não é muito comum, não. Vocês vão até estranhar. Mas alguém sabe? Alguém arrisca? Pior que eu não tenho nenhum chute pra isso. Nenhum chute? Bom, é diferente, tá? Não se preocupem, é diferente. É o minuto e o segundo. É o minuto, que a gente usa o risquinho, e o segundo, que a gente usa 2 risquinhos, tá? Então, normalmente, quando eu tenho ângulos muito pequenininhos, a gente vai medir usando minuto e segundo, tá? Então, isso é uma unidade que foi convencionada. Aqui a gente não está falando de tempo, por mais que a gente possa olhar para isso e falar, nossa, mas é tempo. Não é bem o tempo, tá? Mas é uma unidade que a gente vai utilizar pensando, vocês podem pensar, né? Como se fosse. Só como se fosse, tá, gente? Só para a gente associar. Pensem no relógio de parede, por exemplo, aquele relógio redondinho, né? Se a gente pensa num relógio redondinho daquele, né? Cada vez que o meu ponteiro está passando ali, é como se eu estivesse contando minuto, mas eu também estou contando o ângulo, né? Ele também está movimentando. Então, dá para associar por essa justificativa. E aqui a gente vai ter também a associação parecida com o da hora, com o tempo mesmo, né? Então, por exemplo, a gente vai ter que 1 grau, ele tem 60 minutos, tá? E também, da mesma forma, 1 minuto tem 60 segundos, tá? Então, é comum a gente ver unidade de medida de ângulo, né? Alguém falar para a gente assim, olha, o ângulo possui 3 graus, 20 minutos e 30 segundos. Isso é comum, tá? Para a gente pensar em ângulo. Tudo bem? Novidade aí, os minutos e segundos? Acho que é, né? Não é muito comum, não, mas a gente utiliza. E em alguns vestibulares ainda cobram saber isso daqui, né? Então, não custa a gente relembrar isso daqui. Tranquilo? 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 Rápido demais? Ou tá ok? Ok. Gente, eu sou a chata que pergunta, tá? Eu sou a chata que pergunta porque eu tenho medo das pessoas não estarem entendendo o que eu estou falando. Eu sou a chata que pergunta. Mas ok. Vamos lá. Bom, então a gente sabe o que é um ângulo. Nós sabemos como medir esse ângulo. Nós sabemos como falar desse ângulo, né? Então, a gente tem aqui a nomenclatura desse ângulo. A partir de agora, nós vamos classificar esse ângulo. Então, eu vou olhar para esse ângulo e vou classificar ele, tá? Existem 2 formas de classificar esses ângulos. A primeira forma é olhando para a medida desse ângulo. Então, quando eu olho para a medida desse ângulo, eu posso classificá-lo. Mas eu também posso classificá-lo em relação à posição que esse ângulo se encontra, tá bem? Eu vou só pegar mais um slide aqui, porque eu acho que esse vai ser pouco. Deixa eu copiar este, colar aqui e fazer uma gambiarra aqui, gente. Só para a gente ter mais espaço, porque eu rabisco muito. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou classificar ele primeiro olhando para a medida dele, tá? Então, se eu olho para um ângulo e a medida dele está entre 0, e eu vou chamar de alfa, tá? Então, 0, alfa e 90 graus. Ou seja, se eu tenho um ângulo que está entre 0 e 90 graus, ele vai receber um nome especial. Alguém lembra desse nome? Esse nome vocês vão ter que puxar na memória. Se alguém tiver memória boa, vai lembrar. Alguém lembra? Entre 0 e 90. Se um ângulo tiver essa medida, como que eu vou chamá-lo? Como? Eu vou fazer aqui. Finge que tá bonito, viu, gente?
os ângulos, só para a gente ir identificando a circunferência trigonométrica aqui, só para a gente identificar. Aqui eu tenho 90 graus, então aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 180 graus, aqui eu tenho 270 graus, e aqui eu tenho a volta completa, 360, tá? Então, se eu tenho um ângulo que ele é menor do que 90 e é maior do que 0, esse ângulo vai ser chamado de ângulo agudo. Alguém lembra dessa palavra? Agudo. Certo? Se eu tiver um ângulo que tem exatamente 90 graus, então o alfa tem exatamente 90 graus, como que eu vou chamá-lo? Esse eu já dei cola hoje. Como é que chama um ângulo que tem exatamente 90 graus? Alguém? Ângulo de 90 graus. Ele tem um nome, que é até bobo, né? Ele é um ângulo reto. Reto. Por que reto? Porque ele tem 90 graus. Esse é o nome dele. Tá? Então, se ele estiver entre 0 e 90, agudo. Se ele for exatamente 90, ele vai ser chamado também de ângulo reto. Tá? Bom, e se ele tiver, agora, ele é maior do que 90 e menor que 180? Alguém aí arrisca? Qual é o nome desse ângulo? Cabeça travou. É esse, né? É um nome feio, inclusive. Ele é obtuso. Obtuso. Então, eu tenho o ângulo agudo, reto, obtuso. Tá bem? Obtuso. Ele é maior do que 90. Então, vocês podem ir olhando para cá, ó. Se o ângulo estiver por aqui, ele é agudo. Se o ângulo estiver exatamente aqui, ele é reto. Se o ângulo estiver nesse ladinho aqui, ele é obtuso. Tá bem? E se ele for exatamente 90? Oh, desculpa, 180, né? E se ele for exatamente 180? Alguém sabe o nome dele? Palpites? Ele vai ser chamado de ângulo de meia volta ou de ângulo raso, tá? Raso ou meia volta. Tá certo? Porque o 180 está exatamente aqui, né? Ele é meia volta. Então, eu posso chamar de meia volta mesmo, ou eu posso chamar de ângulo raso. Tá bem? Existem os ângulos que são maiores do que 180 e que são menores do que 360. Esses ângulos a gente vai chamar de côncavo, que é aquele que eu falei lá no início, quando eu defini ângulos ali, né? Então, se eu estiver falando agora de um ângulo que está entre 180 e 360, esse ângulo vai ser chamado de côncavo. Esse daqui não é muito utilizado, ele é pouco solicitado, a gente pouco fala dele, mas não custa a gente saber o nome dele, por exemplo, né? Então, ele é um ângulo côncavo. Tá? Bom, isso daqui é a classificação em relação à medida. Então, daqui a pouco, né, a gente vai fazer exercício, e é muito comum, durante quando a gente fizer a leitura dos exercícios, é muito comum a gente ver apenas as palavras, né? E não o número, né? Então, é muito comum um exercício falar, um ângulo agudo, tarará, tarará, tal coisa acontece, ou um ângulo obtuso, tarará, tarará, alguma coisa acontece, e ele não contar pra gente que a medida, onde que tá essa medida, né? Então, ele deixa pra gente descobrir onde que estão essas medidas aqui, beleza? E a última coisa que a gente vai classificar aqui são os ângulos quando a gente fizer uma soma, por exemplo, de ângulos, né? Então, a partir de agora, se quando eu somar dois ângulos, alfa e beta, se eu somar e isso der 90 graus, esses ângulos vão ser chamados de complementares. Certo? E se eu somar um ângulo θ e um ângulo gama, por exemplo, isso der 180, eu vou chamar isso de ângulos suplementares. Muitos nomes, pessoal, não preocupem, porque esses nomes eles vão aparecer muito. Então, como eles vão aparecer muito,
vocês vão acabar associando daqui a pouquinho, né? De tanto me ouvir falar também. Vocês vão perceber que isso vai estar muito presente para a gente daqui a pouco, tá? Então, não precisa pensar em decorar, não precisa preocupar em não lembrar desses nomes, porque quando a gente estiver fazendo exercício, isso vai ficar um pouco mais claro e também um pouco mais fácil, tá bem? Em relação à posição dos dois ângulos. Quando eu estiver olhando para dois ângulos, pode acontecer desses dois ângulos estarem, por exemplo, aqui, ó. Olha para esses dois angulídeos aqui, né? Quando a gente olha para esse desenho aqui, vê se vocês concordam. Eu tenho esse ângulo, que eu estou marcando aqui, mas eu também tenho esse ângulo aqui, azul, mas eu também tenho um terceiro ângulo, que é o vermelhinho aqui, ó. Todo mundo consegue enxergar que eu tenho 3 ângulos? Eu tenho o pequenininho de baixo, o pequenininho de cima, mas eu também tenho o ângulo todo, né? Então, eu vou falar a respeito da posição desses 3 ângulos, na verdade, né? Então, aqui eu vou dar nome só para a gente não confundir. Eu vou chamar este ponto, este aqui de A, vou chamar aqui de B, vou chamar aqui de C e vou chamar aqui de D, tá? Então, eu tenho 3 ângulos ali. Eu vou falar de ângulos que são consecutivos. Pensem na palavra. O que significa uma coisa acontecer consecutiva? Por exemplo, se alguém fala assim, fulano fez isso já 2 vezes consecutivas. O que eu estou dizendo? Que ele repetiu o mesmo processo, que ele repetiu. E você concorda que a ideia, por exemplo, de consecutivo, assim como o Matheus falou, é repetição. Mas, além disso, você concorda comigo que tem uma ideia de sequência? Por exemplo, se eu falo para você, olha, Matheus, você é a 3ª vez consecutiva que você se atrasa. Eu estou te contando que é a 3ª vez em sequência que você se atrasou. Concordam? A ideia de consecutiva é essa, né? Então, olha para o nosso ângulo ali. Ângulos consecutivos são aqueles ângulos que um começa quando o outro acaba. Então, por exemplo, vê se vocês concordam. O ângulo B, né, na verdade DBC, esse ângulo aqui, ó, DBC, esse angulinho, ele acaba aqui, né? Então, se eu começar, tchururu, cheguei aqui. Quem seria um consecutivo dele? Quem começa aqui e segue, né? Então, o ângulo DBC e o ângulo CBA, por exemplo, eles são consecutivos. Por quê? Quando um acabou, o outro começou. Então, eles vão ser ângulos consecutivos. Um ângulo depois do outro. Um ângulo juntinho do outro. Tá bem? Ângulos consecutivos. E também a gente vai ter a classificação de ângulos adjacentes. Essa palavra é nova? Eu acho que sim. Alguém já ouviu essa palavra antes? Adjacentes? Não. Não. Já. Na verdade, adjacente a gente usa muito quando fala de bairro. Eu sempre escutava falar de adjacente quando falava de bairro. Falava assim, o bairro tal e adjacências. Eu sempre ouvia isso, nunca entendia nada. Falava assim, eu moro no bairro adjacente. Sei lá, alguma coisa assim. Pensando nessa ideia, o bairro alguma coisa e as adjacências. Vocês concordam que é o que está ao redor ali? É o que está próximo, né? Aqui a gente vai pensar em adjacente como vizinhos, né? Então a gente tem aqui adjacente, ângulos adjacentes são ângulos que são vizinhos, tá? Então, olhando lá para o nosso lindo desenho ali, é claro que o meu desenho ficou limitado, né? Então, os mesmos ângulos consecutivos também vão ser adjacentes, mas a ideia da palavra. O que significa estar adjacente, né? Se tivesse alguém aqui do meu lado, essa pessoa estaria adjacente a mim, né? Em sala de aula, se a gente for pensar lá, né? As carteiras ficam todas adjacentes, ou seja, uma ao lado da outra, tá bem? Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, esses 2 ângulos também, consecutivos e adjacentes. Tranquilo? Eu sei que é muita coisa, não desistam, calma, respira, é só o início. Eu sei que tem muito nome novo, eu sei que tem gente que pode estar olhando para mim com a cara de essa mulher é doida, mas vai por mim, esse inicinho é muito
pesado nesse início, mas daqui a pouco a gente vai estar falando disso com tanta tranquilidade que vocês vão ver que isso aqui, ó, vocês vão tirar de letra. Tranquilo? Última coisa para vocês ficarem livres, é bissetriz e paralelas cortadas por transversal. Bissetriz, essa palavra, alguém já ouviu ela antes? Sabe o que ela significa? Acho que a palavra já dá uma cola, né? O que é uma bissetriz? Seria um ângulo com dois pontos iniciais? Ou... É mais ou menos. A bissetriz, ela é uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Então, eu tenho aqui um ângulo. Se eu tiver uma bissetriz, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai dividir, a bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Então, se eu te contar, por exemplo, que aqui eu tenho o ponto V, o ponto R, o ponto S e o ponto T, tá? Se eu te contar que o ângulo VRS mede 30 graus, quanto tem que medir o SRT? SRT. 30 graus. 30 graus. Porque eu acabei de te contar que é uma bissetriz. Tá? Então, a bissetriz, ela tem essa função, a palavra, né, bissetriz, ela vai dividir em dois. Em quaisquer dois, não. Ela vai dividir em dois do mesmo tamanho, em dois ângulos iguais. Tranquilo? E aqui, essa parte de retas paralelas cortadas por transversal, eu vou deixar para falar semana que vem para não ficar muita coisa para vocês, tá? Mas até que essa parte inicial aqui, né, como vocês falaram para mim de ponto, reta, que é tranquilo, eu acho que ficou ok. Essa parte dos ângulos, né, principalmente essa parte aqui, tem muitos nomes novos, mas não preocupem, porque é bem tranquilo essa parte e eu garanto que a gente vai trabalhar isso com muita frequência. Então, esses nomes vão aparecer o tempo todo pra gente, tá? Então, não precisa preocupar em decorar, né, em gravar isso agora não, porque a gente vai tratar disso frequentemente, tá? E aí, pessoal, como eu não sabia se vocês tinham hábito de fazer exercício, como era, eu acabei colocando aqui. Então, eu coloquei aqui uns 5 exercícios, mais ou menos. Na verdade, eu tinha a intenção de fazer com vocês. Mas, eu vou deixar esses exercícios dessa forma aqui e vou pedir para vocês darem uma olhadinha, tá? Só por curiosidade, por exemplo, esse exercício aqui, né? É muito comum da gente ver, é um exercício muito tradicional, assim, né? E ele sempre vai usar essas palavras, né? Ele vai usar que é bissetriz, que o ângulo tem isso, aquilo, determine a medida dos ângulos, né? Isso é muito comum, tá? E eu vou tentar trazer sempre exercícios que tratam, né, de vestibular ou algo do tipo, para vocês verem como isso é cobrado, tá? Para vocês verem como que isso cai. E vocês podem até pensar, mas poxa, isso aí cai, né? Por exemplo, no Enem, cai. E às vezes cai de uma forma tão simples que as pessoas ficam assustadas e querem... Vocês já viram aquelas pessoas que falam assim, ah, não, tá muito fácil, tem alguma coisa errada aqui. E não é simples. Mas é porque o Enem, ele também vai pensar nas palavras, ele também vai pensar na interpretação, né? Então, eu costumo brincar que matemática é muito mais interpretação do que matemática em si, né? Nas provas do Enem. Você precisa interpretar. Saber fazer conta, se você não sabe onde vai usar essa conta, adiantou de nada, né? Bom, pessoal, então eu vou deixar para vocês tentarem fazer esses exercícios. Eu vou colocar isso aqui lá na pastinha, mas eu ainda vou aprender como é que faz isso, tá? Na pastinha para vocês conseguirem acessar esses exercícios aqui. São todos exercícios de vestibular, eu só tirei as alternativas para vocês tentarem fazer de forma livre, tá? Eu sei que nem todo mundo vai ter acesso à monitoria, mas eu também vou deixar eles na monitoria. E eu coloquei aqui também, pessoal, que vocês podem me procurar, tá? Eu ainda não estou no grupo de alunos, acho que todos vocês estão. Estão? Só para eu saber? Sim, né? Eu ainda não estou no grupo,
mas eu vou pedir para o Bruno me colocar. E aí, pessoal, fiquem à vontade, tá? Pode mandar pergunta para mim lá no WhatsApp. Eu não tenho problema com isso, não, tá? Eu só peço para vocês, por exemplo, terem paciência, assim, bem pequenininha, porque às vezes eu tô em aula e aí eu não uso o telefone, mas na hora que eu vejo, pode ter certeza que eu respondo, tá? Gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela recepção. Adorei conhecer vocês. Queria estar perto, né, para a gente abraçar agora. Eu sinto muita falta desse contato com os alunos. Vocês devem ter percebido que eu fico perguntando o tempo todo, porque olhando só para a tela, eu me sinto muito solitária, né? E eu passo o dia inteiro olhando só para a tela, e ninguém fala comigo, ninguém abre a câmera. E eu sou pidona, eu peço para as pessoas abrirem a câmera, para as pessoas falarem comigo. Então, se vocês quiserem fazer um oi para mim, um tchau, só para ir embora também. Gente, um beijo para vocês. Prazer conhecê-los. Espero que a gente caminhe aí esse ano da melhor maneira possível, ok? Boa noite, Boa obrigada. noite. Boa noite, Boa obrigada. noite. Nada, Muito obrigada. nada, Prazer. gente. Um beijo para vocês. Prazer. Tchau, tchau. Seja Tchau, bem-vinda. Aí, tchau, tchau. Obrigada, obrigada. Um beijo para vocês. Ó, tem mensagem aqui. Por nada, Letícia. Um beijo para você. E agora como é que faz? Ah, só sai.